2021, nível médio, Sebrasp. CESP, né? Colocamos CESP ali, que é tradicionalmente conhecido assim. No trecho, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. A expressão aqui poderia ser corretamente substituída por... Primeiro, pessoal, olha só. Aqui está cobrando da gente um conhecimento que é muito tradicional em termos de prova. No original, nós temos aquele que ele é um pronome relativo, pois equivale a o qual ou derivados, né? O qual, os quais, a qual, as quais. Mas a preposição que ocorre antes do que, aqui, ela é solicitada pelo verbo referir-se. Quem se refere a. Então, aquela preposição que aparece antes é solicitada pelo a. Então, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi. Bom, então, o que pediu aí para nós? A expressão aqui poderia ser corretamente substituída por aqui com crase, letra A, aquela que, letra B, sem crase, simplesmente o que, ao qual, Dinamarca, ou ainda aquela que, ali, pessoal, Equador. O que nós temos em termos de português? Primeiro ponto, vamos analisar uma a uma. A diferença inicial é entre o que, pronome relativo, versus o qual. Qual é a diferença? O que, pronome relativo, ele não tem artigo antes. Olha aqui, ó, o qual tem. Tanto tem que às vezes fica, pessoal, os quais. Às vezes fica, pessoal, a qual. E às vezes as quais. Tá? Então é uma diferença. Esse o aqui, ó, é artigo, 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 artigo. Então, quando colocamos uma frase simples, por exemplo, pessoal, bem simples, eu vou colocar mais uma folhinha aqui para nós, só para que possamos analisar, tá? Coloca aqui uma folha para nós, só para que possamos analisar. Observa só. Quando eu tenho aqui, ó, que versus o qual. Primeira frase bem simples. Letra A. O livro, espaço, que preciso. O livro que preciso é este. A letra B, eu coloco assim, ó. O livro, espaço, o qual preciso, o livro o qual preciso é este. O que ocorre, pessoal? Quem precisa, precisa de. Quem precisa, precisa de. Preciso de. Então, eu vou colocar a preposição antes do pronome relativo, só que há uma diferença. O que ele não tem artigo antes, eu só vou colocar a preposição de. O qual possui artigo antes. Quem precisa, precisa de. O de do precisar vai se unir ao o do qual. Então, vai ficar do qual. O livro do qual preciso. Ok? Primeira coisa que é importante é saber qual é o referente. Livro é um substantivo masculino. Portanto, quando eu uso qual, eu tenho que concordar. É o qual, de mais o, do qual. Quando eu coloco um referente feminino, pessoal, por exemplo, a questão que me referi foi anulada, ou Dinamarca, a questão a qual me referi, o que eu vou pensar agora? Pensa comigo aqui, ó. O meu referente é feminino, por isso que deu a qual. Agora, quem se refere a. O a eu terei de colocar antes do pronome relativo que, a que. Mas é impossível colocar a crase. Por quê? Porque crase é preposição mais artigo.
Antes do que, só aparece preposição. Olha o D da letra A, o livro de que preciso. Olha o A da letra C, a questão a que me refiro. E de novo, aqui, ó, quem se refere a, pede o A, pede o A. Porém, na letra D, o A do referir-se vai se unir ao A do a qual. A mais A, crase a qual com crase. Então, vamos pensar. O aqui, eu não posso colocar crase no aqui. Porque o que não pede artigo antes. A crase ocorre com a qual. Então, a primeira troca que pedem para nós ali, colocar, pessoal, uma crase no aqui é impossível, tá? E o segundo motivo que é impossível é que o referente não é feminino, é sentido amplo, é masculino o referente, no original. Então não tem como colocar, pessoal. Impossível. Depois, pede para eu reescrever com aquele que. A literatura concebida no sentido amplo, aquele que me referi, aquele que me referi. Olha só, essa é interessante. Quando houver na tua vida, me ajuda aqui, ó, quando aparecer na tua vida aquele, aquela, aquilo, crase com, aquele, aquela, aquilo. O que eu faço para verificar se há crase ou não com aquele, aquela, aquilo? O que eu faço? Eu troco o aquele pelo este, eu troco o aquela pelo esta e troco o aquilo pelo isto. Se diante do este aparecer o a, diante do esta aparecer o a, diante do isto aparecer o a, eu tenho de utilizar o acento grave. Então eu faço a troca. Muito bem. Então, se eu fizesse a troca ali, pessoal, pegando só o trecho, ó, a literatura concebida no sentido amplo, aquele que me referi. Me ajuda? Se vocês fossem trocar, o que vocês diriam? No sentido amplo, este que me referi, ou no sentido amplo, a este que me referi? O que vocês colocariam ali? No sentido amplo, este que me referi, ou no sentido amplo, a este que me referi? Não adianta, pessoal. Qual é a lógica? A lógica é a seguinte, quem se refere a. Então, quem se refere a, nós diríamos a este que me referi, aquele que me referi. Crase. Não é a letra B, porque deveria haver a crase se fosse aquele. Errada a letra A, porque apareceu uma crase onde não deveria. Errada a letra B, porque faltou a crase. Que, não tem como. Quem se refere a, risca o que. E o a qual? Pode ser, professora? Ao qual pode. Por que pode? Pelo seguinte, ó, se eu pego aqui, pessoal, e reescrevo a frase como está, no sentido amplo, pegando só o finalzinho, ó, no sentido amplo, espaço, o qual, porque retoma a palavra masculina, o qual me referi. Já sabemos, quem se refere a, não adianta, o a do referir-se vai se unir ao o do a qual, ao qual. Marca para mim, Dinamarca. E por que não é Equador, professor? Aquela que, porque o referente é masculino, não é aquela. A crase está certa, mas é o sentido amplo, é aquele. Por isso errada também Equador. Então, número 1, pessoal, Dinamarca. Dinamarca é o teu gabarito. Primeira questão, Dinamarca é o teu gabarito.